Boa noite, Lazarine. Muita paz para você, para nós. Alice, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Então, hoje nós vamos terminar a nossa leitura, a nossa reflexão. Ô Erlen, boa noite, Erlen. Muita paz para você também. Nós vamos terminar hoje no mundo maior. Hoje termina com a família de André Luiz, o avô dele, né, o Cláudio, e vamos passar para analisarmos uma outra obra, após essa, na sequência, que é o livro até muito mais desafiador, que é o Libertação. Mas vamos terminar esse, né? Lembrando que o último episódio da nossa... Oi, Pauleta. O Erlen é um grande amigo, poeta, professor, aqui de Brasília. Tem nos dado um apoio muito grande. A Eleusa, a Castro Maria Eleusa, muito digna esposa. Então vamos lá. O André Luiz pegou seu avô, estava lá naquelas mais terríveis brumas, mais de 40 anos nas trevas, tinha deserdado a sua irmã Ismênia e deixou a Ismênia na maior miséria do mundo, né? E desencarnou com muito remorso, muita culpa, né? Ficou esses 40 anos como um louco, pegando em lama como se fossem ouro, e aquela coisa de alucinado mental total, o avô dele, o Cláudio. Mas ele tinha uma afinidade com o André Luiz. E o André Luiz, vendo seu avô nessas condições, né, ficou muito alegre, chorou muito, mas ficou muito alegre, né? E carregou o avô dele para lá, para a instituição, para preparar para a reencarnação. E ele fala no final do capítulo que nós estudamos, né, como se transportava um louco de alegria, precioso fardo que lhe era doce e leve no coração. Então estava levando seu avô para a instituição dirigida por Cipriana, para preparar o seu avô por um período de no mínimo 2 anos, fique bem claro, 2 anos, para que ele possa se readaptar para sair das regiões penumbrosas que ele estava para uma região mais alta, que seria o plano terreno, que é uma condição melhor do que onde ele está agora, que está em região subumbralina, né? Então ele tem que ficar 2 anos se adaptando para chegar para um processo de possibilidade de reencarnação. Essa reaproximação, quando Cipriana regressou em companhia dos demais amigos, diz André Luiz, encontrou André banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa do seu avô semilúcido. O próprio avô semilúcido, nesse momento, estava narrando também a sua história, um pouco da sua história. Esboçou o complacente gesto e disse bondosa: sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Você sabia, a Cipriana sabia que o André teria, nesse momento, nesse cenário, junto às cavernas, no limiar das cavernas, a Cipriana já sabia de antemão que o André Luiz ia viver um grande momento na vida dele, que foi o reencontro com Cláudio, seu avô. Então, em rápidos minutos, André descreveu a ocorrência, prestando-lhe todos os informes sobre o passado para Cipriana, mostrando quem foi o avô dele. A Cipriana ponderou serena a digressão de André através do pretérito e obtemperou: olha, nós temos pouco tempo. E como não será possível ao seu avô acompanhar-nos, cumpre interná-los já em algum recolhimento aqui mesmo. Então vamos interná-lo. Cláudio, malgrado ao júbilo de haver reconhecido André, não guardava equilíbrio. Então ele ficou muito feliz em reconhecer o seu neto, mas estava desequilibrado, de 40 anos nas regiões subumbralinas.
pronunciava frases desconexas em que o nome de Ismênia era repetido a cada passo por causa do remorso, que ele destroçou a vida da Ismênia, que era irmã legítima dele, embora não da mãe dele, mas era legítimo do pai dele, né? Não podemos esquecer, acentuou Cipriana, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É impossível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada na crosta da Terra. Quando ela falou impossível, ela chegou a estimar 2 anos. Assim dizendo, generosa e meiga, auscultou o velhinho semilouco, examinando maternalmente. Decorrido alguns instantes, informou para o André: André, o nosso enfermo está para melhorar com mais rapidez e eficiência. Ele deveria retornar à experiência carnal. Neste caso, disse o André, né, com humildade, poderíamos merecer o seu auxílio, mas assim, olha, nós vamos ter que fazer o seguinte, a Cipriana falando com o André Luiz, para tirar ele dessa situação, nós vamos ter que preparar ele por um tempo longo para a reencarnação. E o André Luiz pediu a ela, né, para que o auxiliasse nesse processo da reencarnação, se ela podia auxiliar em ajudar no processo da reencarnação do avô de André Luiz, o Cláudio. E ela disse que sim, poderia fazer isso, né? Até porque se tratava, nesse caso, de um projeto de uma reencarnação de atividade reparadora, não é uma reencarnação específica, né? Um ser que está reencarnando com uma projeção, digamos assim, de interesse mais coletivo, é uma reencarnação mais expiatória, né? Então, para ela, o concurso pessoal dela seria decisivo e até mais rápido, porque não é uma reencarnação especial, é uma reencarnação de resgate do avô dele. Então temos nesses sítios grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala nos ciclos regenerativos. Então eu vou fazer isso, eu posso fazer isso, não é uma reencarnação especial, porque aqui nós temos muitos especialistas de reencarnações. Vejamos como estudar a situação futura deste irmão. Cipriana submeteu Cláudio a carinhoso interrogatório. E o Cláudio, comovido, contou que o seu pai, que seria, no caso, o bisavô de André Luiz, ao se casar, levou para o lar uma filha de sua mocidade turbulenta, a qual a mãe acolhera com doçura. Então está falando do desequilíbrio do bisavô do André Luiz. Essa irmã lhe fora mais tarde ama desvelada, então ela foi levada para a casa dele, né, que seria o pai dele, o bisavô de André Luiz, o pai de Cláudio, né, e ela acabou sendo praticamente embora irmã legítima, acabou sendo criada da casa, empregada da casa. É mais ou menos o que aconteceu, ele conta aqui, né? E aí, todavia, enseguecido pelo propósito de possuir dinheiro, o Cláudio desapossou dos bens que lhes cabiam por ocasião do falecimento dos seus pais, que foram desencarnar em função de uma febre muito violenta que aconteceu, né? E deixaram essa herança para o Cláudio. Ismênia, espoliada, depois de chorar e reclamar, a Ismênia, irmã dele ilegítima, como diz assim, ela foi compelida a abrigar-se em uma residência de família rica, que lhe cedeu, por favor, um lugar de copeira com um salário muito baixo. Então ela foi bastante menosprezada, até como filha legítima do pai de Cláudio, repito, que é o bisavô do André Luiz. E ela acabou sofrendo muito, ficou realmente desprezada, né? E era filha legítima de um homem muito rico, que era o bisavô de André Luiz, e também o avô dele, que era o Cláudio, era muito rico. Enfim, soube que, premida por dificuldades materiais de toda sorte, casara com um analfabeto. Então, o que ele soube? A Ismênia foi escorraçada da casa do bisavô e agora o avô, o Cláudio, né, do André Luiz, e se tornou uma pessoa muito simples, muito humilde, casou com uma pessoa muito pobre, né, passou dificuldades materiais, casou com uma pessoa que não sabia escrever nem ler na época, era muito comum, as pessoas não tinham nem escola, praticamente no século XIX. Um homem rude, cruel, que a se viciara e lhe dera algumas falhas em dolorosas condições de miserabilidade. Sofreu a mais absoluta miséria na vida. No Rio de Janeiro, inclusive. Exposto o desvio máximo de seu caminho, passou a comentar os indignos ideal que nutria no terreno da avareza, estremecendo o coração. Então, à medida em que o Cláudio, avô de André Luiz, ia contando a sua avareza, todos ficavam estarrecidos. Ele era uma pessoa desequilibrada, preso, fanático pelo dinheiro, pelo poder.
pelo ouro. Cipriana, demonstrando-se habituada aos problemas daquela natureza, esclareceu para o André: já conhecemos 2 pontos essenciais para os serviços que lhe competem. A necessidade, agora eu já sei a história um pouco, vamos tentar programar a reencarnação dele. 2 pontos importantes que eu vou levar para você, André Luiz, para nós começarmos a providenciar. A necessidade da reaproximação com Ismênia, isso é o ponto básico, né? Que não sabemos onde se encontra, se está encarnada, se não está encarnada, isso é um ponto básico, porque ele tem uma questão de um trauma violentíssimo na consciência de culpa por causa da Ismênia que ele deserdou. Esse é o primeiro ponto. E o imperativo da pobreza extrema com trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. Então são 2 situações: encontrar a Ismênia, e um dos projetos seria ele reencarnar na mais absoluta pobreza, que seria exatamente para ele poder se reeducar em função de ele ter sido usurário, né, uma pessoa presa ao dinheiro. De posse do endereço provável dos descendentes da Ismênia, Cipriana recomendou a 2 espíritos que se encarregassem de rápida investigação na Terra, a fim de orientar a todos eles quanto aos rumos, né, que poderiam ocorrer ali na reencarnação. Os emissários não demoraram em torno de 90 minutos e traziam boas novas que reconfortavam a todos. Localizaram a família a que o Cláudio se referira em suas amargas reminiscências e traziam sensacional informação. Qual era? Os espíritos emissários esclareceram quanto a Ismênia, que ela reencarnara, então ela já estava reencarnada, essa que foi espoliada pelo Cláudio, né? Era uma jovem, vivia essa fase juvenil das forças físicas, estava reencarnada no mesmo tronco doméstico a quem prestara colaboração na época em que Cláudia a expulsara do campo familiar, ou seja, ela se tornou filha, na realidade, né? É como se fosse, ela foi neta dela mesma, a verdade é essa, né? Ela teria sido a avó dela, entendeu? Porque a filha de Ismênia que gerou ela, a filha da filha da Ismênia é que a gerou. Então Cipriana tudo ouviu, sensibilizada e interessando-se por nós, sugeriu organizássemos as bases da futura experiência, conquistando sem delongas a simpatia da jovem. A esse tempo já se achavam as portas adentro de uma organização socorrista. Então o avô, todo mundo já estava recebendo socorro. Recebeu solicitação de Cipriana em favor do Cláudio com excelente disposição de servir. Cercando de todas as atenções, Cipriana frisou dirigindo-se a André: nosso amigo durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Então está em tratamento para reencarnação, o Cláudio. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera deste sítio, que é a chamada região mais baixa do umbral. Ainda não é nem as trevas, é uma região muito baixa. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando com os nossos recursos, até que possa respirar novos ares na crosta. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade, não. Nesse estado, não volveria com êxito ao decandário da carne. Do jeito que ele está, se ele reencarnar, vai ser uma reencarnação inútil. Vamos esperar ele se equilibrar um pouco mais. André aceitou essa ponderação da Cipriana, acompanhando, né, esse trajeto, esse curso das providências. 2 anos no mínimo para o avô dele reencarnar. Cipriana contemplou enternecidamente o Cláudio, demente, né, e prosseguiu bondosa. Agora, André, finalizando os nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Então vejam, o Cláudio vai ficar 2 anos aproximadamente se preparando para reencarnar. Ismênia ainda não é casada, é uma jovem, e vamos conhecer um pouco da história dela agora, mas ela ainda não é casada, é uma jovem, e para quem conhece o Rio de Janeiro, né, ela foi funcionária daquela fábrica de tecidos Bangu, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Ela foi funcionária dessa fábrica de tecido, que eu conheci bem. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico, a Ismênia. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela em face do nosso programa de reerguimento. Então, eles estão programando em alta esfera fazer a cabeça da Ismênia quando casar para se tornar mãe do Cláudio, que foi o seu irmão que a expulsou, inclusive da própria herança do pai, né? Se Ismênia aceitar, se consentir, acrescentou, hesitante, encarregar-nos-emos do resto, prometeu Cipriano.
O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexo de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Ou seja, ele vai reencarnar, vai ter reencarnação muito simples. Ele vai ser uma pessoa muito simples, simples assim, como qualquer outra pessoa, mas não tem uma expressão assim de mediunidade, coisa mais coletiva, não. Vai viver para a família e, em função da família, aprender na humildade e na pobreza. Confiando Cláudio aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão, em que asilaram, dirigiram para o Rio de Janeiro, onde Ismênia seria encontrada em modesto lar em Bangu. Em plena madrugada, entraram respeitosos na humilde residência dela lá em Bangu. Ismênia era a sexta filha de uma senhora muito pobre também, na existência física. Era conhecida por neta da velha Ismênia. Então veja, neta da velha Ismênia, ela se tornou neta dela, que no caso Ismênia tinha sido ela. Então a Ismênia teve uma filha, essa filha vai ter a filha que é ela. Ou melhor, essa filha, vamos entender essa progressão, e quem vai ser a mãe, né, do Cláudio agora. Na realidade, como ela é neta da velha Ismênia, quem foi Ismênia? Ismênia foi exatamente essa que o Cláudio escorraçou. Portanto, a Ismênia será a bisavó de Cláudio. É importante dizer isso. Ela vai seria, já desencarnou, claro, porque agora vai reencarnar na condição de Ismênia. Então o Cláudio vai reencarnar no mesmo tronco da família da Ismênia que ele expulsou. E essa Ismênia que ele expulsou, na questão da hierarquia do tronco, né, ela seria a bisavó dele. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se Cipriana, colocou a destra sobre a fronte da jovem adormecida, que é a própria Ismênia agora, né? Que é a velha Ismênia agora reencarnada na condição de neta, e vamos. Efetivamente, decorridos instantes, é claro que nesse momento ela não se chama Ismênia, né? Ela está reencarnada em Bangu, não, é a Ismênia, mas não está com a neta da Ismênia, não se chama Ismênia nessa reencarnação não, mas vamos continuar. Efetivamente, decorrido instantes, veio ter conosco Cipriana iluminada e cobria, com um gesto de bênçãos, ajoelhou-se desligada da matéria, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Então percebeu a Cipriana como fosse um espírito, que fosse Nossa Senhora, como ela, né? Cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se talvez ofuscada pela claridade sublime, e contendo a custa comoção a estuar-lhe no peito, Cipriana aproximou-se, pousou-lhe as mãos carinhosas na basta cabeleira negra e falou compassiva: Minha filha, eu sou apenas a tua irmã, a tua amiga. Ouve, quais as suas intenções na vida? Precisamos de tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Eu quero ser seu amigo, mas quero ver a utilidade da nossa aproximação. E ela perguntou: o que te podemos servir? Decorreram pesados instantes de expectação. Fala, acrescentou Cipriana para este modo. Explica-te sem receio. Voz entrecortada pela comoção lembrou com ingenuidade juvenil: minha mãe e eu, né, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Então ela está conversando com agora a Cipriana, como se fosse Nossa Senhora, né? O que eu estou pedindo agora é para Nicanor. Quem é Nicanor nessa história? Nós somos noivos, era o noivo dela. Então ela era uma jovem, trabalhava na fábrica de tecido de Bangu, né, lá em Bangu, no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, e ela está dizendo que era muito pobre, estava pedindo desse que ela achava que era Nossa Senhora, intervenção a favor do Nicanor. Nós somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem, com salário reduzido, para ajudar a manutenção de nossa casa, e Nicanor é pedreiro. Então ela é funcionária da fábrica de tecido Bangu e o Nicanor era um pedreiro lá num bairro do Bangu. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno, modesto, sob a proteção da divina providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Então ela está fazendo um pedido a Cipriana sobre o casamento dela, pedindo proteção para o Nicanor, que é o noivo dela, e esse é o pedido dela. Então, nessa aproximação, já há um pedido da Ismênia reencarnada. Cipriana considerou: como não, claro, os teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá o nosso amparo e as tuas esperanças, nossas vivas contribuição, nós vamos ajudá-la, com certeza.
Esperamos, porém, algo do teu auxílio também. Aí vão a contrapartida. Em o que eu poderia servir, eu, essa mísera serva que sou? Cipriano disse, vem conosco. Em seguida, Cipriana cobriu-lhe o rosto com um estreito véu de substância semelhante a gaze, para que lhe não fosse dado ver o chocante paisagem que deveríamos atravessar. Então ela está dormindo, semi-liberta do corpo, e vai levar para ficar diante do Cláudio, aquele ex-irmão que expulsou ela de casa. Mas para fazer isso, a providência de Cipriana foi a cautela de envolver o rosto dela exatamente com essa substância que ele botou semelhante ao gás, a gases, né? Para que ela não visse aquele ambiente de trevas, aquele ambiente pesado, negro, de muito sofrimento. Era muito chocante aquelas paisagens. Então até teve esse cuidado de cobrir o rosto dela para ela, desdobrar do corpo em sono, não visse toda aquela escuridão. Sustentada pelo grupo dentro em pouco, a moça se ajoelhava curiosa e enternecida ante o avô de André, que era o Cláudio. Cláudio, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações em que ressumbrava a ansiedade. Ismênia, Ismênia, minha irmã, perdoa-me, começou a gritar, que ele está semi-louco, né? Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplando o semblante humilde, é ela mesma, com a mesma tristeza do dia em que a expulsei. Que fez, porém, para ser hoje mais jovem, mais formosa, mais tão linda? Como Ismênia guardasse silêncio confundido, inquiria aflito. Dize, por favor, me perdoas que esquecerás o mal que te fiz. Ismênia, nesse caso reencarnado em Bamê, não se chama Ismênia e nem está lembrando muito do fato, ela está meio confusa do que está acontecendo. Então é preciso fazer um trabalho de magnetização no subconsciente dela para entender o que está acontecendo. A essa altura da imprevista entrevista, Cipriano interveio, dirigindo-se a ela, interrogando: nunca soubeste da família da tua bisavó teve um irmão? Que a sua bisavó teve um irmão? No caso, a bisavó é Ismênia, né? Ismênia não a deixou concluir, perguntando por sua vez: que a expulsou de casa? Sim, eu conheço um pouco da história da minha bisavó. Minha mãe já se referiu a esse passado distante e acrescentou melancólica, né? Não reconheces? Tomou afável Cipriana. Não te recordas? Nesse instante, Cláudio interferiu, excitando-lhe a memória. Ismênia, sou eu, Cláudio, teu desventurado irmão. Ismênia não sabia como interpretar aquelas evocações, ela estava confusa, não sabia o que estava acontecendo nesse momento. Né? Ismênia reencarnada em Bangula. Mas Cipriana, sentindo-lhe os lobos frontais, sempre trabalhando no cérebro, né, físico, agora no caso perispiritual, com as mãos, envolvendo em radiações magnéticas, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros do perispírito, revê o pretérito, minha amiga, para bem servirmos a obra. Fez um processo de hipnose, de regressão da memória. Então ela recua e nesse momento algo de anormal sucedera na mente de Ismênia, porque os seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a súplice expressão de Cláudio, mas a energia de Cipriana a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. Agora sim, eu lembro-me, gemeu aterrada. Aquela jovem reencarnada em Agora eu estou lembrando do meu passado. Ela fez uma regressão da memória. Cipriana, então, libertou-lhe a fronte, indicando Cláudio, exclamou em tom comovedor: e não tens piedade dele, Cláudio, como ele está na situação agora? Você não tem piedade dele nesse momento? Alguns segundos de expectativas rolaram pesadamente, contudo, o amor sempre divino na mulher, de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando: pois é tu, Cláudio? O que te aconteceu? Ela reconheceu Cláudio. Ela traçou ao ancião um largo comentário de suas penas, referiu-lhe as faltas passadas, falou-lhe mais lúcido e contente do conforto que a reaproximação lhe conferia. Ismênia conservou-o muito tempo de encontro ao peito, fazendo-lhe sentir a sua imensa ternura. Tu veja que ela perdoou mesmo, a sua dedicação, entendimento sem limite. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana abeirou-se dela e considerou: minha amiga, estimariam receber a tua promessa, um compromisso comigo de auxiliar. Eu vou auxiliar o Nicanor, seu noivo, mas você se compromete conosco, né? E é a tua promessa, é o teu compromisso conosco de auxiliar o nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Você vai cooperar conosco em favor dele, recebendo nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar o teu matrimônio. Você
Promete? E, evidentemente, que ela, se o céu me conceder a felicidade de, com algo, contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito por a mim mesma, claro que eu aceito. E se um dia eu receber a aventura conjugal, será o nosso primeiro e bem amado filhinho. Então já há um compromisso aí. Eu me comprometo a ser a mãe de Cláudio. E de antemão sei que Nicanor se ficará feliz com o meu compromisso. Contemplando elevado, Cláudio prometia partilhar-nos a vida pobre, honrada. Conhecerá as alegrias do pão, filho do suor, com a proteção divina, e esquecerá em nossa companhia as ilusões por tanto tempo nos separaram. Evidenciando muita simplicidade de coração, projetava em êxtase: será um pedreiro feliz comunicador. Abençoará a luta digna que atualmente bendizemos. Então, nessa pré-programação da reencarnação do avô de André Luiz, aquele ricaço que expulsou Ismênia, há também essa previsão possível de ele, ao reencarnar numa família pobre, lá em Bangu, que o pai dele será o Nicanor, evidentemente, e como pedreiro vai ensinar o ofício de pedreiro para ele, será um simples pedreiro, será um pedreiro, não é, com uma função social muito diferente do que ele viveu no século XIX, no século XVIII, para melhor dizendo, né? O bisavô que é do século XVIII. Como chorasse comovida, Cipriana abraçou, assegurando: bem-aventurada seja tu, querida Ismênia, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. De volta ao modesto aposento de Ismênia, ajudou a retornar o aparelho fisiológico e a olvidar a ocorrência que vivera junto de nós na esfera do espírito. Ela acordou num corpo pesado, experimentando um contentamento meio desconhecido, tinha em mente uma certa tranquilidade, de ideias muito felizes, teve a impressão de que tornava de maravilhosa romagem a experiência cujos detalhes não conseguia lembrar, e intuitivamente ela guardava uma absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservaria um futuro bom, um futuro ditoso, né? Então, encerrada a semana de estudo de André, nesse momento, quando houve esse contato de Ismênia concordou, vão ser preparados durante 2 anos o avô de André Luiz para reencarnar, etc, etc. Então, André Luiz ficou uma semana nessas condições, no limiar das cavernas, terminaram os estudos, acompanhou o Calderaro, em pleno, ele vai contando, em pleno crepúsculo da benemérita fundação nas zonas inferiores, a que Calderaro chamaria de Lar de Cipriano. Então, vamos conhecer o Lar de Cipriano. Lar de Cipriano é uma instituição que ela fundou nessas regiões penumbrosas do umbral para acolher desencarnados sofredores, como também a casa transitória de Fabiano. É uma casa de socorro imediato. Extremamente perplexo ante o reencontro inesperado com o seu avô, não lhe sobravam agora motivos para longas indagações de ordem filosófico-científica junto a Calderaro. Ele viu o avô dele: eu não vou perder tempo agora com filosofismo, não. A pesquisa cedera lugar à meditação, ao raciocínio, ao sentimento, mudou muito o comportamento de André Luiz. Quando ele esteve diante do avô dele, isso mudou muita coisa na vida dele. Teve com a mãe dele, teve com o pai dele, mas com o avô dele foi uma coisa especial. Recolher extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma, examinar diversos doentes com as quais travara relações, desde o começo do capítulo ele está falando, né? Identificar as moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito, a questão da epilepsia, né? A questão das loucuras, a questão do suicídio, a questão do aborto, várias questões que ele passou aqui. Entre as novidades, porém, encontraram um enfermo que o transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Reconhecia agora que, para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir amor. Todas as informações que nós demos até agora, estudando desde o primeiro capítulo até agora, e até lembrando, puxa, foi coisa maravilhosa que eu vivi, mas nada se compara com o que eu estou vivendo agora com meu avô. Naqueles instantes, calava em seu ser as perguntas inquietas, sofreadas pelo coração dolorido. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos? Poderia, conquistando simpatias prestigiosas, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que lhe valeriam semelhantes troféus se lhe não fosse possível socorrer um benfeitor seu, que era o seu avô, que ele considerava. Ele se tornou médico por causa desse avô Cláudio. Quem deu dinheiro para o pai do André Luiz, para o filho dele se tornar avô?
ou se tornar médico, foi o avô, foi o Cláudio. E é o que ele está dizendo, né? Nada, nenhum troféu seria possível de socorrer um benfeitor. Como é que eu não socorreria o meu benfeitor em dificuldade? Ele está em dificuldade e ele me socorreu, me tornei, embora ele tenha sido um péssimo médico, mas ele se tornou médico, é um benfeitor. De pensamento fixo na surpreendente questão da hora, chegou em companhia de Calderaro a enorme instituição em que Cipriano administrava o constante benefício do seu devotamento fraternal. Então eles vão a essa enorme instituição que Cipriana criou e ela administrava. Tratava-se, ao ver André Luiz, de uma casa socorrista diferente daqueles que conhecia antes, que ele conheceu a Casa Transitória e outras casas. Parecia um grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, eram seres comuns como nós, que trabalhavam nessa casa de socorro dirigida por Cipriana, né? Então ele diz que eram personalidades humanas em processo regenerador. Com exceção de Cipriana e dos assessores que lhes compunham a comitiva, a grande comunidade dessa instituição era formada de criaturas inferiores, homens e mulheres comparáveis no aspecto aos que povoam os ciclos carnais. Nós, trabalhando no mundo espiritual, em uma instituição criada por Cipriana, então sem perder essas características de bastante humanos que somos, bem inferiores, né? Sem aquela luz, digamos assim. E o Calderaro esclareceu o seguinte: Irmã Cipriana, ela idealizou este reduto de restauração espiritual e concretizou usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões daqui, né, vizinhas daqui. É claro que ela não reside sistematicamente aqui, ela não mora aqui. Todavia, neste aqui passa grande parte do tempo que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução, quando ela sempre está descendo para as cavernas, e lembre-se que André Luiz não teve acesso às cavernas, nem Calderaro, então para lá ela tem esse ponto de repouso, esse ponto de... É um trabalho que ela faz, que ela criou essa instituição nessa região, nos limiares da caverna. A organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando-se. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de auto-reconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Cipriana iniciou essa obra e tornou-se provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é de região inferior, para a criatura que deseja melhorar as suas condições de existência. Escola de transe, sob a ação direta dos que dele colhem proveito, passou assim sendo a valioso núcleo de instrução e de amparo. É como se fosse uma grande escola, um grande educandário. Individualidades libertas da carne em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, aqui recebem preciosos concursos a fim de se readaptarem convenientemente à vida espiritual. Grupos diversos de mediana condição dirigem-se para um edifício ao centro da vastíssima organização, era o templo voltado à prece. Então, nessa instituição, nesse educandário, existia uma construção, uma edificação destinada à oração, à prece também, nesse instituto criado por Cipriano nos limiares da caverna. Muitos companheiros se encaminhavam célere conversando, havia ali tanta gente alegre e outras preocupadas, como em qualquer via pública de grande cidade da crosta. Visitávamos enormes universidades situadas em clima sombrio, inclusive até universidade. Embora, quanto ao aspecto, fossem diferentes entre si, tanto os pequenos quanto os numerosos agrupamentos de irmãos que aí se moviam, eram iguais uns aos outros pela nota viva de esperança que a todos luzia no olhar atento. Então, veja, ela fez uma instituição muito grande, né, educandária, inclusive com universidade, com instituições para fazer, ou pelo menos edificação para orações, e pessoas como nós que desencarnamos, que para nos readaptar à realidade espiritual, passamos por esse processo, por essas instituições, são seres absolutamente muito comuns, ainda muito ligados à vida terrena, sem essa luz toda, e trabalhando ali para ir nos melhorando. Então, como está no limiar das cavernas, aquela região bem penumbrosa, é um pouso de repouso extraordinário, né? Para nós que desencarnamos, podemos estar sendo acolhidos por uma Cipriana. Pensem bem como é que isso é interessante. Ou alguém pensa aqui já ir para nosso lar, já, né?
já com passaporte para ir Alvorada 9, outras a gente, não, ainda vão ter uma dificuldade para nos adaptar ao desencarnar, porque tem espíritas que às vezes na sua liderança acham que já vão chegar cheio de lauréis, com espírito trocando realmente cornetas, cheio de chegou aqui um anjo. Não é assim, vão se decepcionar. Porque o processo da desencarnação não é tão simples, é um mergulho na própria consciência. Como é que está a consciência desses líderes? Eu fico líderes religiosos mesmo, né? Pessoas acham que tem milhões de companheiros que o acompanham e idolatram, mas ele em si mesmo está mal. Desencarnam, não vão para qualquer lugar, vão ficar em regiões realmente penumbrosas. É inevitável, porque vão ficar mergulhados na própria consciência. Não tem como fugir disso, não tem como fugir da consciência. Dito isto, ainda mesmo os aleijados, os doentes que aí estacionavam em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador. Todos os seres que estavam ali eram felizes. Cipriana montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se enroscavam na vaidade e no crime, depois de bastos anos de purgação e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminhos do futuro. Daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras na Terra. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhes mereciam os méritos pessoais, ou seja, para ela ter, porque essas instituições são criadas mentalmente, são criadas pela capacidade da matéria mental de espírito que tem esse potencial. Então ela foi criança. E como nosso lar também é a materialização de matérias mentais daqueles antigos colonizadores do Brasil na época do descobrimento. É dito isso, como é que foi construído o nosso lar. Mas o importante é nós analisarmos exatamente essa organização que custou muito para a Cipriana, levou muito tempo para fazer isso, né? E também a questão dos méritos dela de poder fazer isso. Ela recebeu concessão para fazer essa instituição. Nos transcurso dos anos, porém, criaturas por ela mesmas formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. Então, as próprias vítimas do mal que foram acolhidas por ela hoje se tornam delas trabalhadores, né? Gerentes do trabalho, administradores, conservam a obra. Foram recolhidos, se melhoraram e agora ajudam a administrar a obra. Penetramos o santuário, onde a sua voz se faria ouvir na oração, que ela ia fazer a oração. Cercavam-no diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente, seguindo-lhe os conselhos, irmã, eu não consigo mais sentir pesadelos, estou feliz seguindo o seu conselho, uma dessas pessoas. Renovei a minha atitude para com os familiares, passei a cooperar ao invés de combater. Outro também que vai conversar com Cipriano. Agora sim, exclamou Cipriana, satisfeita, o bem duradouro é o filho da colaboração fraterna, você está no caminho correto. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno dos seus passos. Irmã, falou-lhe simpática senhora, agora uma outra senhora, né? A minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. Olha, uma visão diferente, né? Que o mundo não foi edificado, o mundo foi feito para mim. Eu, na realidade, e me cumpro por convite da vida, trabalhar a benefício do mundo e não o contrário, né? Cipriano observou, seu progresso é visível, gostei do que você falou. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão da vida. Um outro trêmulo velhinho chegou de perto de Cipriana, lá, né, no núcleo da prece, né, com todas as características de recém-desencarnado, dirigindo-se a ela de olhos rasos d'água, irmã, balbuciou triste, ainda experimento os antigos incômodos. Há instantes em que me sinto cair perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida aflito. Cipriana disse para ele, é natural, esteja porém convicto de que a situação vai melhorar. Isso é natural, você desencarnou há pouco tempo. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se dissipam em alguns dias. Ou seja, as impressões da vida terrena, as nossas dores físicas, psicológicas, emocionais, elas não terminam num passo demais porque nós desencarnamos. Isso permanece por muito tempo, é o que ela está dizendo.
Gastamos, às vezes, anos armazenando as impressões que, naturalmente, não se dissipam em alguns dias. As impressões negativas, elas não se dissipam. Morreu, acabou. Não acaba. Isso leva muito tempo, quiçá anos e muitos anos. Por isso que eu digo que tem muitos líderes espiritualistas ou espíritas, né, que acham que as coisas se tratam muito simples. Não, fui líder, milhões de seguidores e tal, agora é luz própria. Não é. Não é. É individualismo isso. É a consciência de cada um saber como é que está. É honestidade. É ser verdadeiro consigo e com Deus. E não apenas vender imagem de ser adorado, né, os grandes idolatrados do movimento religioso do mundo. Outros companheiros se aproximavam com um evidente intuito de ouvi-la, mas Cipriana, notando-nos a presença, veio sorridente até nós, informando obsequiosa: André, o problema do seu avô já foi providenciado em todas as particularidades, suscetível de solução imediata. Fica tranquilo. Cláudio demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para o nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparará convenientemente para o retorno aos ciclos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejada. Está tudo tranquilo nesse aspecto. Além disso, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos à Ismênia para a concretização de seus ideais. Ou seja, além do avô sendo preparado, o trabalho é majestosamente tão complicado, né? Por isso que a reencarnação é infinitamente mais difícil do que a desencarnação. Eles também vão auxiliar a Ismênia, né, ao Nicanor, a família de Ismênia, para que realmente receba o avô de André Luiz, que crescerá, aprenderá o ofício de pedreiro, será um pedreiro lá em Bangu ou em algum lugar que ele venha morar. André agradeceu. Cipriana, assumindo a direção da prece no templo, fez-se acompanhar pelos colaboradores diretos que a seguiam no momento. De alma genuflexa, via de olhos erguidos para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte, do tórax e do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível intermediária para todos nós. Alcançado pelos fulgurantes raios que fluíam das esferas superiores através de sua personalidade sublime, sentimos-nos embalados por indizível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas cantou inovidável hino de louvor ao Supremo Pai. Logo após, a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente, exorando a proteção do Cristo, fizera-se resplandecente o recinto do santuário. Encerrada a reunião, Cipriana despediu-se de André. Calderaro fez votos de boa viagem para André. Cipriana disse: André, que o Pai te abençoe. Nunca te esqueças a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Estaremos unidos pelo Espírito. De volta agora aos trabalhos que o aguardavam, solitário e comovido, André Luiz começou a orar. Misericordioso Senhor, ele fez uma prece, né? Digna-te de abençoar-me o verme que sou. E ele continua reconhecendo uma pessoa muito pequena e tal, e ponderando em silêncio a grandeza do nosso Criador, chorou de alegria, de júbilo, dando guarida às intraduzíveis sensações que o invadiam a alma extasiada e feliz, sob nova esperança. Eu fiz uma leitura mais rápida agora, porque encerramos o livro, para mostrar para vocês que o final foi exatamente um coroamento de um trabalho, e todos os detalhes específicos que o André Luiz nos trouxe. Ele veio falar para nós de vários tipos de questões psiquiátricas, a questão do aborto, a questão do suicídio. Enfim, ele trouxe vários temas para nós nessa obra No Mundo Maior. Termina aqui coroado exatamente dos seus esforços, de uma emoção profundamente grata, numa gratidão profunda àquele seu benfeitor, que como foi seu benfeitor, que o fez médico, que foi seu avô Cláudio, e o Cláudio agora totalmente preparado, ajudado por Cipriana. Lembre-se que Cipriana teve uma vida extremamente difícil, até teve lepra e morreu leprosa, né? E lembrando que Cipriana, desse livro, é o espírito anjo, né? O espírito angelical, é Cipriana. O intelectual, Calderaro. E, em parte, os grandes aprendizes que nos instruíram, o Vicente, em parte, médico, e o próprio André Luiz. Mas que nós possamos exatamente aprender com esse livro, a quem lê. Esse livro, eu fiz o máximo que pude para tornar as palavras mais simples, porque é um livro, eu confesso, é um livro muito difícil em termos de palavra.
Eu tive que traduzir praticamente todos os capítulos, muitas palavras. Pessoas simples para ler um livro desse, eu acredito que não é muito fácil. Tem que estar com o dicionário do lado ou utilizar os recursos da internet, né? Mas é um livro maravilhoso, é um livro extraordinário que nos abre campo para uma visão nova em relação aos distúrbios mentais, às programações reencarnatórias, às aproximações familiares, como é que tudo é feito, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Na próxima vamos falar sobre libertação, que é um outro livro. É um livro que vai realmente trazer a história de Gregório, talvez dizem que foi, dizem não, está no livro que foi um ex-papa da Igreja Católica e um grande líder das trevas, né, tentando usar a sua vingança para fazer a sua justiça. De qualquer maneira, que nós possamos realmente refletir, agradecer a Deus por mais um livro lido, por mais um livro refletido, e vamos no próximo sábado começar a dar início a partir do prefácio feito por Emmanuel, lembrando a lenda dos peixinhos, do mar, da lagoa. Muito legal aquele livro, eu gosto muito também. É um dos livros que eu mais gostei também, que fala muito de obsessão, né? Então é isso, fica aqui a nossa gratidão para aqueles que nos acompanharam até aqui e votos de saúde e paz para todos. Uma excelente semana. Nós estamos já na quarta, quinta e sexta, é rápido, então um final de semana muito legal para todo mundo. E que Jesus nos abençoe. E que André Luiz, se ainda estiver desencarnado, possa nos ajudar a fazer essas leituras. Hoje eu fiz uma leitura mais rápida, mas eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar, que foi exatamente o término, né, de uma obra de uma forma feliz, né, como nós vimos aí. Paulette, um grande abraço, Lazzarini, muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, né, a Sacaed, né, Alice, Maria Eleusa de Castro Hessen, minha esposa. Então vai aí um grande abraço, Erlen, muito obrigado por tudo, e nos encontramos na próxima, já começando com o prefácio de Emmanuel no livro Libertação, combinado? Vocês puderem continuar me ajudando a estar comigo, fico muito grato, feliz, em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de André Luiz também, em nome de Kardec. Muito obrigado, tá? Fiquemos com Deus.